Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, continuando o estudo bíblico, hoje vamos ver sobre o livro do Gênesis, tá bom? Então, como a gente já viu, e ainda mais para relembrar, para aprender de novo, basicamente a Bíblia Sagrada, ela é dividida em dois livros, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a primeira parte dele se chama Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? O Gênesis, que é o livro das origens. O Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. O povo hebreu é o povo da aliança com Deus. O Levítico, que é uma coleção de prescrições rituais relativas ao culto público e privado. O livro dos Números, que é uma narração da permanência dos hebreus no deserto. E o livro do Deuteronômio, que basicamente é a coleção de discursos e exortações, exortações são avisos, a fidelidade para com Deus pela observância dos seus mandamentos, tá bom? E quem escreveu tudo isso se atribui a maioria desses escritos a Moisés, com prováveis acréscimos e modificações, especialmente nos textos de Levítico e Deuteronômio, tá bom? Então, alguns pontos interessantes, que o Gênesis não se trata de um livro de história, nem tampouco de um manual de história natural com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. O que isso significa? Que nós não podemos ler ao pé da letra, Tem que ter o contexto, tem que ter o entendimento da igreja, do magistério, para nos ajudar a interpretar o livro do Gênesis, Por exemplo, a gente não pode dizer que foram na criação 7 dias literais de 24 horas, Mas foi assim que Moisés colocou, de uma maneira que mostrasse a criação de Deus, a criação do ser humano, Então é interessante ir estudando para cada vez mais se aprofundar nessa maneira, desse como o escritor sagrado escreveu, tá bom? O seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso, do Gênesis, que determina as relações entre o homem e seu criador, E basicamente são Gênesis, o livro, o primeiro livro da Bíblia, ele tem 50 capítulos. Interessante, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, pode pausar o vídeo e abrir no Gênesis, porque a partir de agora a gente vai ler o primeiro capítulo e o comecinho do segundo de Gênesis e vai vendo o que Deus criou, tá bom? Nesse vídeo, então. Então, se quiser, pode pausar o vídeo, pegar a Bíblia e depois continuar. Então, basicamente, o livro do Gênesis ele é dividido do capítulo 1 ao 11, as origens, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado, como o pecado nasceu do mundo, Caim, Abel, E depois a história do capítulo 12 ao capítulo 50 é a história dos 3 grandes patriarcas do povo de Deus, O que são patriarcas? Foram pessoas muito importantes, que basicamente, Abraão, Isaac e Jacó. Então o livro do Gênesis, ele tem essa característica, e essa organização. Então vamos ler junto então o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Então a gente viu que no primeiro dia Deus fez a luz. Essa imagem é para nos mostrar, Deus fazendo a luz. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima, e assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Então aqui nós podemos perceber que no segundo dia Deus fez o firmamento e separou o que estava em cima
do que estava abaixo. Então, nessa imagem, se pode ver, né, para a gente entender nesse estudo. Continuando, então, na leitura do capítulo 9. No versículo 9. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido, e assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: Produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, nós podemos ver que Deus criou a terra e os céus, né? A terra com toda aquela beleza, as árvores com seus frutos, também o mar. Versículo 14. Deus disse: Façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus, para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. No quarto dia Deus cria, né, as estrelas, os dois luzeiros, o maior para presidir a noite, o menor para presidir o maior para presidir o dia, o menor para presidir a noite, né? Versículo 20. Deus disse: Pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou as aves, os peixes. Nós podemos ver toda a beleza da criação de Deus. Versículo 24. Deus disse: Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: Façamos o homem. Bom, então, vamos parar aqui. Então, no sexto dia, Deus fez os animais, né? Olha a beleza de toda a criação. É lindo a gente ver a beleza da criação, tanto da natureza, a fauna, também, perdão, a flora, também a fauna, né, os animais. A gente vê quanto Deus nos amou, né, e nos deu isso por puro amor, né? Nós não necessitávamos, mas Deus fez por amor. Perdão, nós não merecíamos, mas Deus fez por amor. Mas, só que um ponto muito interessante, né, além de Deus ter criado no sexto dia os animais, né, já ter criado, enfim, né, os luzeiros, o firmamento, o mar, a terra, um ponto muito importante no versículo 26, que a gente pode continuar. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Então, aqui, né, acaba o versículo 1. Então, aqui nós vemos que Deus criou o homem, né? Então, um ponto muito interessante, né?
Deus criou o homem porque por amor, por misericórdia, né? Porque Deus é Deus, ele existe, né? Ele realmente, ele é bondade infinita. E o que Deus faz é só bondade. Mas Deus quis criar o ser humano por amor. Não porque ele necessitava, porque Deus não necessita de nós, mas por amor. Nós podemos ver que na história da Bíblia, Deus sempre mantém uma aliança com o homem. Mesmo o homem pecando tanto, e o homem não sendo necessário para Deus, Deus sempre na infinita misericórdia resolve deixar o homem, né, vivo, né? Sempre dá como se fosse Deus perdoa. Né? Isso a gente pode ver o quanto Deus é misericordioso, mesmo nós sendo os miseráveis pecadores, Deus continua nos perdoando. Né? E nós temos de nos esforçar. Também no versículo 26, um ponto interessante, né, da doutrina, do conhecimento da doutrina da igreja, da Santíssima Trindade. Deus disse, está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então a gente pode ver, porque se Deus fosse uma só pessoa, porque ele poderia dizer, eu farei o homem à minha imagem e semelhança, mas não, Deus disse, façamos. Se só existia Deus, por que ele disse façamos? Ou seja, porque existem três pessoas. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo, né? Então isso é uma maneira de nós vemos que já no começo, né, da Bíblia se mostra o Deus Trino. Claro, depois com Jesus nós vemos o Deus Filho e Jesus nos revela o Deus Espírito Santo. Então, para finalizar, aqui então, ali no versículo 2, perdão, capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. Então nesse vídeo, nós podemos ver que Deus criou né, toda a história da criação. E agora, no último dia, né, Deus descansa, né? No caso, no sábado. Para os cristãos, o sábado, né, o dia do descanso, de se votar, né, de maneira mais forte para Deus, seria o domingo, né? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e gostaria de terminar com essa frase. Novamente, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mesmo nós não sendo necessários para Deus, Deus nos criou e ainda por cima nos entregou o seu Filho unigênito, ou seja, um amor infinito que nós nunca poderemos entender, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.